Imagine você correr para o pronto-socorro ou estar internado e, quando for atendido por um enfermeiro, notar que ele não domina um procedimento simples, como medir a pressão. A insegurança e o medo vão tomar conta do paciente, afinal, como garantir que o atendimento vai ser o correto numa situação como essa? E agora uma pesquisa mostrou que isso pode ser mais comum do que a gente imagina. O estudo foi feito em 3 hospitais de Campinas, os maiores. E mostra que enfermeiros têm conhecimento muito baixo sobre essa tarefa tão corriqueira de ver a pressão arterial de um paciente. De 15 em 15 dias eu verifico a minha pressão. Principalmente porque eu sou hipertensa. Quando a gente não está sentindo bem, lá no posto de saúde, para poder ver como está a pressão, né? O nível de pressão arterial é uma informação essencial para orientar o trabalho de um médico. Quando você faz esse tipo de procedimento de maneira errada ou de maneira incorreta ou até mesmo inadvertidamente, você vai correr o risco de um diagnóstico errado. E daí para frente, você rotulou um paciente com um diagnóstico que ele tem ou não tem. Se ele é hipertenso e você o classificou como não hipertenso, isso vai ter consequência para a saúde dele futura. Por isso, a descoberta feita pela enfermeira Tassiana Farias numa pesquisa de mestrado na Unicamp é tão preocupante. Ela aplicou um questionário a 54 enfermeiros que trabalham em UTIs de 3 hospitais públicos de Campinas. Das 40 perguntas de múltipla escolha sobre os 3 métodos de aferição de pressão arterial, só 19, em média, foram respondidas corretamente. Menos da metade do total. Realmente há lacunas no conhecimento do profissional enfermeiro desta amostra e que eles se tornaram conscientes desse déficit de conhecimento. Antes do questionário ser aplicado, 74% dos enfermeiros acreditavam que o conhecimento que tinham era bom ou ótimo. Após a avaliação, esse índice caiu para 7%. O enfermeiro, às vezes, ele se distancia um pouco da assistência, ele acaba executando tanto a função gerencial que, às vezes, ele se distancia da assistência. Então, isso faz com que ele, não que desaprenda, mas que ele esqueça, às vezes, algumas coisas básicas que é necessário no cotidiano. O curso de enfermagem tem duração de 4 anos. Nele, o estudante aprende todos os procedimentos necessários para aferir a pressão arterial. Você sai preparado para enfrentar o mercado. E a aferição de pressão é uma coisa muito básica, né, que a gente faz na nossa profissão. A aferição da pressão é um procedimento relativamente simples, mas exige que o enfermeiro observe uma série de fatores, desde a posição adequada do aparelho até o momento certo para aplicar o exame no paciente. Chega um paciente ansioso, agitado, não é o momento, tem que aguardar. E uma das que eu percebo que o pessoal tem mais dificuldade é a questão auditiva. Então a gente tem que identificar os sons, então o batimento, o pulsar da artéria, ele é importante para a gente identificar a pressão arterial máxima e a mínima. Então isso leva um tempo até que o aluno consiga ter essa habilidade. Outro dado preocupante revelado pela pesquisa é que 93% dos enfermeiros entrevistados nunca mais fizeram cursos de aperfeiçoamento depois que se formaram. Numa UTI, a pressão arterial de um paciente precisa ser aferida a cada 2 horas, o que torna um possível erro provocado por desconhecimento ainda mais perigoso. É bem mais grave, porque dentro de uma UTI o paciente ele já está instabilizado. Então eu preciso que a pressão dele seja aferida de uma maneira bem correta. O cardiologista Flávio Pozzuto ficou alarmado com o resultado da avaliação. A mesma opinião tem a autora da pesquisa. É preocupante no sentido que, se eu não conheço bem o procedimento, posso estar realizando de forma incorreta. Opa, é que é preocupante para a gente, porque a gente vai confiar. De repente você está confiando numa coisa e não é, né? Pois é, nós falamos com o Conselho Regional de Enfermagem, eles disseram para nós que não sabiam desses dados da pesquisa, também ficaram impressionados, só tomaram conhecimento disso depois que a nossa produção entrou em contato com eles. Disseram que não poderiam comentar uma pesquisa na qual eles não tiveram acesso sobre ela, eles não conseguiram ver nada, analisar, mas disseram que tem interesse em ver exatamente o que ela diz. E depois dessa análise que eles pretendem fazer, até mesmo a possibilidade deles mudarem alguns critérios para corrigir esses erros e consideraram inaceitável ter um profissional que não sabe sequer, na área de saúde, que não sabe sequer medir a pressão.